Olá, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Seja na sua casa, seja com a sua família, seja com todos vocês que estão aqui chegando nesta live abençoada. Glória a Deus. Hoje são 19 de novembro de 2020. Eu sou Alna Nery, pastora aqui em Brasília, e quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. É algo precioso que o Senhor tem colocado em meu coração, que vai nos ajudar muito a nos movermos em conquista na nossa vida espiritual. Eu quero orar com você, pedindo a bênção do Senhor para as nossas vidas e dando as boas-vindas a todos vocês que já estão aqui no YouTube e vocês que estão chegando pelo Facebook. Glória a Deus. Você está pronto para orar? Já está com a sua Bíblia aí? Se você puder, convide pessoas para ouvir essa palavra. Pai bendito, Pai santo, eu quero te louvar e te adorar nessa hora, meu Deus, por mais um dia de vida abundante na tua presença, pelo teu favor, Senhor, para comigo, para com a minha família e para com todos aqueles que estão conectados nesta live. Oh, meu Deus, que a tua graça continue sendo derramada abundantemente em nossas vidas. Que a nossa fé, Senhor, possa crescer através desta live de hoje. Deus, envia os teus anjos guardiões, os teus anjos ministradores, os teus anjos, Senhor, que trazem as mensagens para o povo, anjos que trazem o bálsamo de Gileade para trazer cura. Pai, que a tua graça, o teu favor, a tua bondade, a tua fidelidade, a tua misericórdia envolva cada lar, cada família, que milagres comecem a acontecer. Eu te dou graças, Pai, por tudo aquilo que o Senhor faz e por aquilo que o Senhor ainda fará na vida do teu povo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Quero saudar também as minhas cunhadas de Ituiutaba, que sempre estão presentes nas lives, o meu esposo também, Carlos Humberto, e os pastores da Igreja Cristã Semear. É sempre uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com os amados irmãos. Queridos irmãos, nós falamos na terça-feira sobre fé. O que é fé? Trouxemos o conceito de fé para os nossos corações. E por que nós estamos estudando sobre a fé? Porque, meus irmãos, o justo ele vive pela fé. A vida do cristão deve ser uma vida de fé. No reino tudo se move através da fé. O nosso Deus é um Deus de fé. Se nós não entendermos como que a nossa fé, a fé que o Senhor colocou no nosso espírito funciona, nós ficamos aquém daquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Estudar a fé vai nos levar a termos orações mais firmes, orações que alcançam muito mais, que têm mais efeito. Então é tremendo nós estudarmos sobre fé. Conta-se que uma senhora, isso é fato real, cristã, foi acometida de uma enfermidade muito violenta e o seu corpo todo ficava dolorido e não tinha cura. Essa mulher ficou muito tempo com essa doença, sem que ninguém conseguisse trazer pelo menos um alívio. Ninguém podia tocar nessa mulher de tantas dores. E ela começou a ouvir e ler, ouvir um pastor que pregava muito sobre fé e ler os livros dele, o material dele, vários livros que ele escreveu sobre fé, exatamente sobre fé. E esta mulher colocou no seu coração
que iria em um dos eventos deste pastor para receber a oração da fé, já que ele tinha muito entendimento sobre fé. E esta mulher, quando chegou lá, chegou o dia da cruzada e que ele foi até essa mulher, ela foi até esse pastor, na hora que ele impôs as mãos sobre a vida dela e declarou cura sobre aquela mulher, instantaneamente ela foi curada. E ele começou a conversar com ela, fazendo aquela entrevista que normalmente os pastores que oram por cura divina, eles conversam com as pessoas justamente para que aquelas pessoas continuem declarando a sua cura, a fim de que, meus irmãos, elas possam ter na mente essa convicção. Então, isso é uma estratégia, a gente vê em todos os pastores que ministram cura. E aquela mulher falou assim: olha, eu vim para cá cheia de fé, porque eu alimentei o meu espírito, eu assisti a seus vídeos, eu li todos os seus livros, eu li os seus livros várias vezes e eu me enchi de fé para ser curada. Isso é bem interessante, porque à medida que nós vamos falando sobre fé, a nossa fé vai crescendo, nós vamos amadurecendo em fé e a nossa vida cristã será uma vida bem melhor, meus irmãos. Eu garanto para você que se nós colocarmos em prática não somente a nossa vida cristã, mas a própria fala, o nosso próprio linguajar será um linguajar diferente. Então hoje é o episódio 2 da nossa série Fé. Eu quero falar para você de onde e como a fé vem. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, nós vamos falar por várias vezes nesses episódios sobre Hebreus 11. E no capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus é um Deus de fé. O que foi feito pela palavra, a palavra que saiu da boca de Deus. Lá em Gênesis 1 fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus disse: haja, e as coisas passaram a existir. Em Gênesis, no capítulo 1, nós vemos então que o nosso Deus é um Deus de fé. E Deus usa a fé para fazer todas as coisas. Fé é a natureza do nosso Deus. Portanto, nós, povo de Deus, discípulos de Jesus Cristo, filhos de Deus, nós somos um povo de fé. E é por fé que nós conquistamos, e é pela fé que nós falamos, é pela fé que nós nos apropriamos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 6, diz assim: porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem alguma coisa, mas sim a fé que atua pelo amor. Quando eu digo que tenho fé, eu preciso amar. Quando eu amo, é um sinal de que eu tenho a fé de Deus dentro do meu espírito. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 8b, diz que Deus é amor e a fé opera pelo amor. Portanto, uma das orações que nós devemos fazer e sondar o nosso coração é se o nosso coração tem esse amor de Deus. Nós devemos buscar viver esse amor de Deus. Por quê? Porque a fé atua pelo amor, ela opera pelo amor e Deus é amor. E a fé que tem dentro do meu espírito, dentro do seu espírito, é a fé que vem de Deus. Como vem essa fé? Em primeiro lugar, a fé é um dom de Deus.
Eu quero até falar para você que está entrando agora, que já está com a sua Bíblia, se durante esses episódios que nós estaremos falando sobre fé, você puder anotar, porque eu vou trazer muitos versículos. Lembre-se da irmã que eu contei o testemunho aqui no início, porque que foi muito fácil para ela receber uma palavra de cura no seu espírito, porque o entendimento sobre fé veio a ela através do estudo da palavra, através das ministrações, e o seu espírito já estava pronto para receber aquilo que a palavra de Deus nos garante, que é cura. Então, a fé, meus irmãos, é um dom de Deus. Veja bem em Romanos, no capítulo 12, versículo 3. Os nascidos de Deus recebem a medida da fé. E esse texto fala exatamente isso. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé o Senhor deu para cada um de nós. Por isso, a fé, em primeiro lugar, é um dom de Deus, porque Ele deu a mim e a você uma medida de fé. Mesmo que você pense, minha fé é pequena, mas existe uma medida que foi dada por Deus, e essa medida não é menor do que a medida que o Senhor deu para o seu próprio Filho Jesus. Jesus andou aqui na fé, completamente na fé. A fé é dada pela graça, porque nós somos salvos mediante a fé. Veja que tremendo, a fé é um dom de Deus e nos é dado pela graça de Deus. Lá em Efésios, você que está anotando, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, meus irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos a salvação pela fé. Ninguém vê o Espírito sendo recriado, você não vê o que está acontecendo no seu espírito, mas pela fé nós recebemos ao Senhor e somos salvos. A fé é um dom de Deus, a fé ela nos é dada pela graça de Deus, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu quero mais uma vez parabenizar você. Eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus faz com que fé cresça no nosso espírito. Então você está de parabéns, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: portanto a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Cristo. Aleluia! A fé vem pelo ouvir testemunhos que mostram o poder de Deus também. A fé vem pelo ouvir, como eu acabei de contar, um testemunho de uma senhora, um testemunho verdadeiro. E esta fé vai aumentando dentro de nós. Agora, quando nós ouvimos a palavra de Deus, duas coisas acontecem em nós. Produz a fé no nosso espírito. Por exemplo, uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus, ela tem aquela fé natural, mas ela está ouvindo, tem a oportunidade de ouvir uma mensagem da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é poderosa para produzir fé no espírito daquela pessoa. Ou então, ouvindo a palavra de Deus, nós somos fortalecidos na fé que já existe dentro de nós, aquela medida de fé que o Senhor nos deu. Sempre tem benefícios quando nós ouvimos a palavra de Deus. E
Talvez você já tenha estudado sobre fé, talvez você já até pregue sobre fé, talvez a sua vida seja uma vida completamente de fé, mas nós, pela palavra de Deus, meus irmãos, nunca devemos ficar cansados de ouvir as mesmas coisas. Nunca. Talvez a pessoa ouviu aqui um sermão do monte, uma pregação, aí amanhã outra pessoa vai prega sobre o sermão do monte, mas nós não devemos nos enfastiar ou pensar que já sabemos demais ou que aquilo não vai acrescentar nada em nossas vidas. Porque o apóstolo Paulo, lá em sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 1, ele disse o seguinte: meus irmãos, quanto a outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas. Então eu não devo me cansar em ouvir as mesmas coisas, especialmente quando são coisas relacionadas à vida espiritual, que me faz crescer, que me motiva na fé, que me leva a avançar, a amadurecer e aprender para ensinar. Isso é maravilhoso. E eu quero até dizer para você que está entrando aí no final das lives, nós sempre oramos, costumamos orar. E se você tem um testemunho, se você tem um pedido de oração, não deixe de colocar, porque nós vamos orar. Então, meus irmãos, não precisa de muito tempo para nós adquirirmos fé. Talvez alguém pense assim: eu sou novo convertido, eu estou começando agora e vai demorar eu ter fé. Eu quero ler um texto da palavra de Deus aqui com você, que está em Atos, no capítulo 19, versículos 1 a 7. É um trecho bem interessante que diz assim: Atos 19, de 1 a 7. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus. E os ouviram e foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e eles falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Veja que não precisou de muito tempo para que estes 12 varões tivessem a sua fé ativada. Paulo chega e pergunta se eles receberam o Espírito Santo. Eles disseram: não, nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. E Paulo diz assim: e vocês foram batizados em que batismo? Nós fomos batizados no batismo de João. E Paulo então fala: vocês foram batizados no batismo em nome de Jesus Cristo. E logo impôs sobre eles as mãos, e eles começaram ali a falar em outras línguas. Eles receberam fé, eles tiveram fé. Então, os discípulos não tinham conhecimento do batismo no Espírito Santo, esses 12 homens, e eles receberam na hora, depois que ouviram a palavra de Deus. Olha que benefício tremendo. Então, meus irmãos, o que acontece? Nós não podemos crer além do conhecimento. Estes homens aqui não criam além do que aquilo que eles conheciam. Eles não conheciam o Espírito Santo, mas a partir, Labassubri e Andarai, a partir do momento que conhecimento chegou, eles receberam, eles tiveram fé e creram, passaram a crer. Crer em quê? Naquilo que eles aprenderam. Então, a fé, segundo Bosworth, um grande avivalista, ele dizia o seguinte, que a fé começa aonde a vontade de Deus é conhecida. Fé
começa aonde a vontade de Deus é conhecida. E é por isso que o Espírito Santo está trazendo esta palavra para o nosso espírito nestes dias, para que a vontade de Deus seja conhecida. E a vontade de Deus ao nosso respeito é que nós tenhamos fé naquilo que Deus fala em sua palavra, para que nós nos apropriemos das bênçãos de Deus em nossas vidas. Aleluia! Então, lá em Marcos, no capítulo 9, versículos 17 a 25, nós vemos um momento em que um pai chama os discípulos de Jesus para orarem por seu filho que sofria problemas. Ele era endemoniado, ele caía no chão se batendo, e aquele pai levou os discípulos não puderam curar aquele rapaz, não conseguiram, não expulsaram os demônios. A Bíblia diz que eles não puderam. Lá no versículo 18, ele diz assim, olha: onde quer que o espírito maligno pega o meu filho, ele despedaça-o e ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. E os seus discípulos não puderam expulsar. E Jesus repreende os seus discípulos e repreende todo aquele povo quando ele diz: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Trazei-me o menino. E o pai daquele menino fala para Jesus assim: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus diz para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Veja bem, o homem falou: se tu podes fazer algo, ou seja, aquele homem tinha dúvida. E a dúvida é o contrário da fé. Ele não acreditava. Ele não tinha a certeza de que o Senhor podia fazer, então ele duvidou. Se tu puderes, ele não tinha aquela convicção. E imediatamente quando Jesus disse que podia, aquele homem disse: eu creio. Olha, Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Jesus então repreendeu o espírito surdo e mudo. Jesus ordenou: sai dele e não entres mais. E aquele menino caiu, ficou como morto e se levantou. Jesus foi, tomou aquele menino pela mão, o ergueu e ele se levantou curado, para a glória do nome do Senhor. Então, meus irmãos, a dúvida é o contrário da fé. Se você que está aqui, você que tem um pedido de oração, você que tem uma causa, creia. Se esta causa, se é uma cura, a palavra de Deus diz que Deus cura. Se é uma provisão, a palavra de Deus diz que o Senhor supre. Ele é o Deus da provisão. Se é uma injustiça, Deus é o Deus que faz justiça. Então, não duvide. Nós vamos orar. E eu quero, como nós fizemos o propósito de causas para liberação, Deus liberou muitas causas. Nós fizemos o propósito para as famílias. Deus fez coisas maravilhosas no meio das famílias. E daqui para frente, eu quero que através da palavra da fé, você que tem acompanhado, você motive outras pessoas a acompanhar, mas que acima de tudo, nós não duvidemos de que essas causas que estão sendo colocadas diante da presença do Senhor terão respostas para a glória de Deus. Meus irmãos, por que nós devemos crescer na fé? Porque a fé é uma força espiritual. Nos fortalece. Se a nossa fé é uma fé consistente, não tem sombra de dúvida no poder de Deus, isso nos fortalece espiritualmente. Por quê? Deus é um Deus de fé e Deus é
é espírito. A Bíblia diz lá em João 4:24, Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito e nós também somos espírito. Então estou dizendo que fé é algo espiritual que nos traz força espiritual. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23 nos mostra essa realidade nossa. Estamos aqui nessa terra, mas nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. O texto diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra que Deus nos dá, olha, que eu disse aqui, guarde isso, que a fé é a nossa força espiritual, porque Deus é espírito e eu sou um espírito, e a palavra de Deus é espírito. Lá em João 6:63, a parte B diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. E é por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui trazendo uma palavra. Antes de orar, nós precisamos fundamentar a nossa fé, nós precisamos alimentar a nossa fé, nós precisamos fazer com que essa fé cresça, para que na hora da oração não haja dúvida de que o nosso Deus responde, porque eu disse aqui, Deus é um Deus de fé. E a palavra de Deus, ela divide a alma e o espírito. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz: porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Olha, essa palavra penetra no nosso espírito para dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do nosso coração. Aleluia, louvado seja Deus, de perceber as intenções do nosso coração. Então essa palavra, ela entra no mais profundo do nosso ser, do nosso espírito. E aonde está a fé, meus irmãos? A fé está em nosso coração. A fé está no coração. Lá em Marcos 11:23, Jesus disse: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, tá vendo? A fé está no coração, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim lhe será feito. Veja bem, meus irmãos, nós vamos orar aqui por cura, nós vamos orar aqui por milagres, nós vamos orar aqui por famílias, nós vamos chamar a existência aqui na vida das pessoas bênçãos. E o que essa palavra diz? Que a fé está no coração, e é necessário que você pegue junto comigo nesta fé, porque o Senhor diz: e não duvidar no coração, mas crê que fará o que diz, assim lhe será feito. Então, quando terminar de orar, você não duvide de que o Senhor está trabalhando. Nós já dissemos aqui que o nosso Deus é um Deus de fé, que Ele opera no Espírito. E é com o coração que se crê. A fé está no coração e é com o coração que se crê. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 10, diz assim: pois com o coração é que se crê para a justiça, é com o coração que se crê, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ora, se algo tão sobrenatural, que é a salvação, acontece em nossas vidas através da nossa fé, quando nós falamos, imagina, irmãos, as outras coisas. Imagina uma cura, imagina uma provisão da parte do Senhor, imagina uma situação que seja um monte, como Jesus disse aqui: olha, se você disser ao monte,
para que ele se mude de um lugar para outro, isso vai acontecer através da confissão, através da palavra. E depois que você pediu, que você colocou diante de Deus, não imagine, Deus curou fulano, mas aí tem uma vírgula e vem um mais. Aí vem a incredulidade, mas eu não sei se Deus quer me curar. Veja que o pai daquele menino endemoniado que nós lemos aqui o texto, ele disse para Jesus: se tu quiseres, se tu puderes, o Senhor pode libertar o meu filho. E o que Jesus disse? Se tu creres, tudo é possível àquele que crê. Então, meus irmãos, nós vamos orar. Nós vamos orar agora. Continue colocando o seu pedido de oração. Eu quero agradecer a você que já deu o seu likezinho aí. Isso vai ajudar o canal da Igreja Cristã Semear. Então, continue dando o seu likezinho aí, porque você está nos ajudando em fé. Você está crendo que essa palavra que nós estamos pregando é uma palavra da fé, é uma palavra de salvação. Aleluia! Então, para que nós estejamos orando, eu quero dizer coisas preciosas aqui para nós guardarmos no nosso espírito. Fé não é um salto no escuro, mas é um salto na palavra de Deus. A fé não é pular no escuro, mas é pular na palavra de Deus. Eu creio naquilo que Deus falou e eu me lanço na palavra de Deus. É acreditar no que a palavra de Deus diz sobre qualquer coisa. Aleluia! É acreditar. A palavra de Deus não diz que um grande peixe engoliu Jonas e transportou Jonas até a praia e lá ele vomitou? Então eu creio que assim como está escrito, foi como aconteceu. A palavra de Deus não diz que Jesus voltará? Então eu preciso crer que Jesus voltará. Então é acreditar na palavra de Deus, o que ela diz a respeito de qualquer coisa. Quando a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui que estão abaladas. Eu estou falando com pessoas aqui que estão vivendo situações de tristeza, de lutas, de desespero. Na humanidade nós sentimos a tristeza, muitas vezes vem aquele medo, mas eu não vou viver pelo que eu sinto, e sim pelo que o Deus falou na palavra. Então eu vou focar na palavra e vou viver à altura do que a palavra de Deus diz. A fé, a minha fé é a resposta àquilo que Deus falou. A minha fé é a resposta às palavras que saíram da boca de Deus. Deus disse: olha, aquele que crê em mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que eu estou fazendo? Eu estou vivendo à altura daquilo que Jesus falou, negando a mim mesmo, tomando a minha cruz e seguindo ao Senhor. Quando o Senhor diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, então eu vou viver à altura do que Ele falou, eu vou perseverar. Então eu não posso desistir. Ei, meu irmão, minha irmã, você que está aqui pelo Facebook, você que está aqui pelo YouTube, você não vai desistir, porque fé é viver à altura do que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus diz para nós perseverarmos até o fim. Ou seja, a fé é uma ação correspondente àquilo que eu acredito. Se eu acredito que Deus cura, eu vou declarar todos os dias a minha cura. Então eu estou vivendo, agindo correspondentemente àquilo que eu acredito. Eu não vou pensar que a fé é apenas para os outros, mas eu vou viver como se eu já estivesse curada, todos os dias declarando ao Senhor: Pai, muito obrigada, porque em Cristo Jesus eu estou curada.
Sabe, um exemplo que a Bíblia nos traz sobre viver à altura daquilo que nós cremos foi o que aconteceu com Abraão. Abraão agradou o coração de Deus. Abraão está na galeria da fé, ele é o pai da fé. Por quê? Porque ele colocou Isaac sobre o altar. E quando ele fez isso, ele demonstrou fé através da ação que ele teve de pegar o seu filho e colocar no altar do sacrifício. Ele teve fé em Deus, de que Deus daria o seu filho de volta, mesmo que ele morresse. Deus proveria. E o que aconteceu, meus irmãos? Ele agradou o coração de Deus. Quando eu e você andamos em fé, nós acreditamos que Deus é capaz de mudar a situação, que Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Nós agradamos o coração do nosso Pai, porque lá em Hebreus 6, no 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia não diz que sem amor é impossível agradar a Deus. A Bíblia não diz que sem oração é impossível agradar a Deus. A Bíblia não diz que sem santidade é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando eu tenho fé, eu vou viver em amor, eu vou viver em santidade, eu vou viver uma vida de oração. Por quê? Porque no reino, vamos colocar isso no nosso espírito hoje. No reino, tudo funciona pela fé. Diga isso. No reino, tudo funciona pela fé. Vai digitando isso daí, para ficar bem fixado no meu e no seu espírito. No reino de Deus, tudo funciona pela fé. E essa é a vida do reino. É a vida de fé. Por que eu decidi fazer uma série falando sobre fé? E nós vamos falar muitos episódios sobre fé e você não pode perder nenhum. Por quê? Porque este é um assunto mais importante da nossa vida espiritual, porque tudo em nossas vidas acontece pela fé. Nós andamos em amor quando nós temos fé. Eu tenho fé para não desejar o mal para aquele que me faz o mal. Eu tenho fé para perdoar aquele que me fez o mal. Eu tenho fé para não odiar aquele que me odeia. Então, meus irmãos, não tem como viver uma vida cristã sem fé. A fé é o estilo de vida do crente. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, vou ver aqui alguns pedidos de oração, mas eu vou orar por todos que estão colocando aqui os seus pedidos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e nós vamos orar apresentando em fé cada pedido. Pedido do pastor Carlinhos, que pede oração pela Solange Tadeu, que testaram positivo para o vírus. Irmã Vera Lúcia Queiroz, paz de Jesus, pastora, preciso de oração para a vida da minha filha, nós vamos orar por ela. Irmã Leuzina, pela sua saúde, vai crendo na cura, vai pegando o olhinho aí, irmã, vai se ungindo, amém? O óleo da unção, se unge aí, porque nós vamos orar, vamos liberar a palavra de cura, e você receba pela fé a sua cura. Vera Sandra pede oração pelos seus filhos, por Jéssica e pelo TCC. Irmã Eleude pelos seus filhos. Irmã Leila pela sua saúde, saúde das suas pernas e pés, que não seja trombose. Nós já declaramos isso, irmã Leila. Não é trombose. Nós repreendemos esse diagnóstico maligno. Não é trombose em nome do Senhor Jesus Cristo. No reino tudo funciona pela fé. Tome posse dessa palavra. Amém? Nós vamos orar. Você que precisa de uma cura, pegue o óleo, faça a unção. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Diga, eu sou uma pessoa de fé. Eu sou uma mulher de fé, eu vivo pela fé. No reino as coisas funcionam pela fé. Eu tenho a mesma fé do meu Pai, que é Deus, que é um Deus de fé.
eu te unjo por representatividade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos orar, queridos irmãos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, pela irmã Solange, pelo irmão Tadeu, pela sua saúde, pela saúde da Leozina, pela saúde, Senhor, da irmã Leila, pela saúde do Gilmo, o irmão da irmã Geni. Pai, nós repreendemos todo vírus maligno, toda ação desse vírus no corpo dos teus filhos, seja dissipado agora pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Repreende o câncer, repreende a trombose, vai repreendendo as dores nas pernas, no corpo, meu Deus, em nome de Jesus, na cabeça, meu Deus, labirintite, dor nas costas, em nome de Jesus, nós declaramos agora que essas enfermidades são ilegais no corpo dos filhos de Deus, agora, em nome de Jesus, Senhor, que haja uma drenagem espiritual nas pernas da intercessora Leila, Labassubri Andanai. Nós ordenamos agora que todos os órgãos voltem a funcionar normalmente para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai, vai tocando nos rins agora. Pai, essa pessoa que precisa de uma cura nos rins, toca agora, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Senhor, vai alinhando essa coluna, vai tirando, Senhor, essas cólicas, vai tirando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, toda dor, toda enfermidade. Nós ordenamos agora, na autoridade do nome de Jesus, porque Jesus disse, em meu nome vocês vão expulsar os demônios e vocês vão curar os enfermos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro cura, em nome de Jesus. Pai bendito, Pai santo, visita agora, Senhor, todos os familiares, os filhos que estão sendo apresentados agora, este TCC, que a tua filha seja bem sucedida, tire uma excelente nota, tenha tranquilidade para fazer este TCC, visita, Pai, a irmã Leni, visita as causas na justiça, vai tocando agora no Gilmo, Pai, dá forças a este homem, que ele não desista, que ele tenha ânimo, Senhor. Pai, visita a vida do pastor Edilson, a saúde dele. Nós declaramos o teu filho curado, para a glória do nome do Senhor. Pai, ajusta todas as células no organismo do teu filho. Pai, visita a irmã Mara Borgato, visita a irmã Eleude, visita a irmã Vera, visita a irmã Leozina, visita agora, Orebachuri Cantaralamanás, visita a Fátima Melo, em nome de Jesus. Vai visitando agora, visita a irmã Neuza, visita a irmã Selma, visita a irmã Tati, vai tocando agora, visita a irmã Claudete. Dá, Senhor, uma palavra de ordem para cada vida agora, uma palavra de ordem, que toda maldição seja quebrada, que todo ataque do inferno caia por terra, Alabassubri Andere Menecanta Alabassu, toda armadilha que está sendo preparada para o teu povo cai por terra. Visita, Pai, a pastora Eni agora, dá vitória para a tua filha, dá vitória para o irmão Clidenor, abençoa a vida da Raquel, Rebacanda Labassubri Andanai. Pai, visita a mãe da evangelista Marli, nós declaramos a cura. Visita a minha mãe também, Senhor, toma a saúde dela em tuas mãos, opera maravilhas, Rebachuri Andarai. Senhor, toma as causas na justiça do teu povo. Levanta-te do trono, nós declaramos agora, estes processos que estão parados vão andar, em nome de Jesus, vão andar, em nome de Jesus, e toda injustiça seja quebrada pela espada da justiça do nosso Deus. Pai, obrigada pelos milagres, pelas causas que o Senhor respondeu. Obrigada, Senhor, por aquele grande milagre que o Senhor operou, Senhor, no processo da tua serva. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
Muito obrigada, meu Pai. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Rebachuri Andarai. Senhor, visita a irmã Lucilene. Toma as causas da tua serva na justiça. Em nome de Jesus. Ela está dizendo aqui: e agradeço a Deus por ter sentenciado a meu favor 2 ações. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos continuar orando aqui por causas na justiça, porque o Senhor está respondendo. Deus está dando vitória para o seu povo. Então não deixe de pedir, não deixe de colocar, porque nós estamos vendo aqui, olha que coisa tremenda. Senhor, visita o cunhado da irmã Eleude, o Márcio. O pulmão ainda não está completamente curado, mas nós queremos um milagre agora, Pai. Nesse dia de hoje, que os médicos, Senhor, venham ficar espantados com o grande agir do Senhor. Nós damos uma palavra de ordem agora, em nome de Jesus. Pulmão, volte a funcionar. Toda infecção, toda deformidade, saia agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, olha só, no sábado nós teremos às 20 horas o vídeo do Henrique e da Nayara, está sendo uma bênção, as palavras devocionais. E no domingo, aqui pelo canal, somente pelo canal da Igreja Cristã Semear, nós teremos o início de um novo tema da nossa escola bíblica dominical. Nós vamos falar agora sobre a reforma e vários reformadores. E sobre a igreja de Atos vai ser um tema muito bom, que vai trazer conhecimento, que vai também trabalhar na nossa fé. Amém, queridos? Então, não perca, já vai colocando aí nas suas anotações a nossa agenda, viu, irmã Joana, irmã Lucilene, cada um de vocês vão colocando aí. E olha, eu sugiro para você que pensa que a sua fé é pequena, assista o primeiro vídeo que nós passamos terça-feira e esse de hoje, anotando os versículos e pegando a Bíblia e marcando. Pega uma canetinha, marca texto e vai anotando, porque, irmãos, nós queremos nos mover na fé sobrenatural, na fé do nosso Deus. Então, vamos trabalhando a nossa fé. São vários versículos e preste bem atenção. À medida que você vai lendo, essa realidade vai acontecer no meu e no seu espírito. Fé começa aonde a vontade de Deus é conhecida. Então nós vamos ver aqui a vontade de Deus através da palavra para as nossas vidas. Vamos estudando sobre a fé. Na próxima aula nós vamos falar sobre o que é fé, o que é crença, o que é esperança. Nós vamos falar sobre ações correspondentes, sobre o assentimento mental, aquele que a pessoa concorda com a palavra de Deus na mente, mas não faz nada para demonstrar que acredita. Então, aquela pessoa que fala assim, a palavra de Deus diz, mas, ou seja, ela desfaz aquilo que a palavra de Deus diz. Funciona para os outros, mas não funciona para ela. Então, nós vamos crescer. Vai ser bênção para as nossas vidas. Então, não perca nenhum desses episódios aqui da nossa série sobre fé. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê um final de semana abençoado na sua presença. Se mova em fé, declare palavras maravilhosas para a sua vida, porque através da sua palavra cheia de fé, coisas e milagres vão acontecer. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Deus te abençoe.